Olá, usuários da agência virtual da Cefaz Espírito Santo. Nós da Supervisão de Varejo, em razão da criação do novo módulo ECF dentro da agência virtual, que busca automatizar todo o processo de autorização, intervenção e cessação de ECFs no processo da agência virtual, para melhor esclarecer os contabilistas e contribuintes, resolvemos elaborar esse vídeo demonstrativo em que nós criamos um passo a passo para os novos processos automatizados do ECF. Então vamos começar a detalhar. Essa daqui é a tela principal da agência virtual, em que através do CPF e de uma senha intransferível, o contabilista, as empresas, têm acesso à agência virtual e agora há acesso ao novo módulo ECF, que vai estar dentro da agência virtual. Os principais atores desse novo módulo ECF na agência virtual são 4. É o fabricante do equipamento, o contabilista ou contribuinte, o credenciado interventor em ECF e o credenciado desenvolvedor de PAF-ECF, sendo que apenas o contabilista e o contribuinte e o credenciado interventor acessam diretamente a AGV. Já o credenciado desenvolvedor e o fabricante apenas transmitem o arquivo da memória fiscal para dar prosseguimento ao processo de autorização ou intervenção do ECF. Dentro desse módulo ECF, nós temos 5 principais funções, que são a primeira função, que é esse ícone aqui verde, que é o pedido de uso de ECF e PAF-ECF. Nós temos em azul o ícone de pedido de alteração de uso de PAF-ECF. Nós temos aqui em laranja o pedido de intervenção em ECF, o ícone vermelho que trata do pedido de cessação de ECF, e esse último item que tem essa confirmação aqui, que é a confirmação de ECF e PAF-ECF. Então são essas as principais funções que os contribuintes poderão utilizar esse novo módulo ECF na agência virtual. Uma coisa importante para detalhar é que esse arquivo que é transmitido, que é o arquivo da memória fiscal MF, essa transmissão é importante para o prosseguimento das operações, sendo que nós temos reparado que algumas contribuintes têm enviado erroneamente, ao invés de mandar a memória fiscal, tem enviado o espelho da memória fiscal, que tem esse formato, e não é o espelho que tem que ser transmitido, e dessa forma dá erro na transmissão. O arquivo que tem transmitido é o arquivo da memória fiscal no formato do ato COTEP 1704, que tem como característica esses registros ES no canto esquerdo e ao final a sua assinatura digital, que pode ser gerada pelo aplicativo ECFC ou pelo próprio PAF-ECF, sendo que quando é o credenciado interventor, ele transmite pelo aplicativo TED-ECF a memória fiscal gerada pelo aplicativo ECFC. Já o credenciado desenvolvedor de PAF-ECF, ele transmite a memória fiscal gerada pelo aplicativo PAF-ECF. Então cada um tem a sua responsabilidade de gerar o aplicativo nesses sistemas diferentes, o interventor no ECFC e o desenvolvedor no aplicativo PAF-ECF, porque cada um tem a assinatura digital respectiva. Toda vez que é transmitido o arquivo da memória fiscal, é recebido um comprovante dessa transmissão de arquivo, que é importante para as verificações, para garantir de que o arquivo foi transmitido, e ele gera esse protocolo, que nas solicitações para a supervisão de varejo, para a verificação da comprovante ou de busca dessa transmissão, é importante repassar esse número do protocolo, e o contribuinte ou interventor ou o próprio desenvolvedor guardem esse protocolo
de transmissão do arquivo da memória fiscal. Então, para acessar o módulo ECF na AGV, na agência virtual, tem que seguir os seguintes passos, que são: primeiro, acessar o site da Cefaz, que é cefazes.gov.br. Lá, selecionar a agência virtual restrita. Logo após, selecionar os serviços de empresa novo, que só aqui que tem o módulo ECF. E logo após, informar o CPF e a senha. Sendo que, para acessar esse serviço de empresa novo, tem que solicitar o credenciamento nesse e-mail, que é o e-mail da agência virtual @cefaz.es.gov.br. Sem esse credenciamento, não será possível o contribuinte acessar essa agência virtual do ECF. Então, para acessar a agência virtual, no site da Cefaz, vamos nessa opção agência virtual restrita, clica nela, serviços de empresa, serviços de empresa novo, que é aqui que está o novo módulo ECF. Aguarda. Agora ele vai abrir o novo módulo da agência virtual. E é aqui que vai ser inserido o CPF e a senha. Entendeu? Então agora, voltando à nossa apresentação. Então, já está demonstrado como acesso o módulo ECF na AGV. Agora, nós vamos entrar na primeira função, que é o pedido de uso de ECF PAF-ECF. Então, quando você acessa na sua agência virtual, você comprou um novo ECF, quer lacrar esse equipamento, quer solicitar esse novo equipamento, você vai ter esse botão verde, esse primeiro botão da esquerda, entendeu? O botão da esquerda, aqui, que você vai clicar para solicitar o seu pedido de uso de ECF. Então, esse é o pedido principal. E esse fluxo, existe um fluxo do pedido de uso de ECF para PAF-ECF, que ele segue uma ordem que trabalha da seguinte maneira: o fabricante do equipamento, ele envia o arquivo de senha via TED e informa a razão, a identificação do equipamento. Ele informa toda a senha da lacração do equipamento. O contabilista, o que ele vai fazer? Ele loga na AGV e escolhe a empresa que ele vai pedir o uso desse novo módulo ECF. A agência exibe uma lista de equipamentos disponíveis para a empresa, igual aquela tela. O contabilista escolhe um equipamento, que é esse equipamento novo. A AGV ela vai listar uma lista de desenvolvedores de software que ele pode utilizar. Ele escolhe o desenvolvedor de software PAF-ECF que ele vai utilizar, o contabilista novamente, e volta para o credenciado interventor que vai lacrar esse equipamento. Esse credenciado ele vai logar, ele vai escolher a empresa que escolheu ele para lacrar esse equipamento. A agência virtual ela vai exibir uma lista de equipamentos, lacres e etiquetas disponíveis para esse credenciado lacrar o equipamento. Voltando para o credenciado, ele escolhe o equipamento, sendo que vai lacrar e etiquetar.
E sendo que a função dele agora será enviar via TED o arquivo de memória fiscal do ECF. Então ele termina o processo de lacração e etiqueta com enviando o arquivo da memória fiscal via TED. Para quem? Que vai aparecer? Que vai aparecer agora, vai ficar aguardando esse desenvolvedor que vai preparar a parte de software da máquina na frente de loja. Quando ele instala todo o PAF ECF na frente de loja, esse desenvolvedor, então qual é a função dele? Enviar o arquivo de memória fiscal via PAF ECF. Aí termina essa função de instalar lá na frente de loja, volta para a agência virtual, que exibe uma lista de equipamentos disponíveis para confirmação e o aceite desse uso. E vai ficar a última função aqui do contabilista ou do credenciado, que é aceitar o equipamento que está apto para uso. Então ele vai clicar nesse botão de confirmação de uso. Então tem todo esse processo que a gente detalhou, desde o fabricante até a confirmação de uso, para ele ter essa autorização do ECF, tudo de forma automatizada, sendo que credenciado, interventor e desenvolvedor transmitem o arquivo e a agência começa a funcionar. Dessa forma, terminando o processo com a confirmação de uso de ECF. Então, quando termina o processo, depois que esse contribuinte solicitou o uso, fez o pedido de uso, ele termina tendo que, com esse botão, esse último botão verde, que é o botão esse modelo de botão aqui, que é a tela de confirmação de uso, termina com esse botão que o contribuinte ou o contabilista tem que clicar para terminar o processo, porque enquanto o contribuinte não selecionar a confirmação de uso, o ECF não estará autorizado para o funcionamento, então ele termina clicando no botão de autorização de uso. Agora, nós vamos para uma segunda função, que pode ser processado na agência virtual do ECF, que é o pedido de alteração de PAF ECF, que é quando o contribuinte ele vai mudar o aplicativo, ele não vai continuar usando, vai usar um outro aplicativo. Então ele tem esse botão aqui disponível, esse botão azul, que é igual aqui um exemplo, vários botões disponíveis para um pedido de alteração de uso de PAF ECF. Passando para a tela, e daqui seria o fluxo, né? Qual é o fluxo do pedido de alteração de PAF ECF? Ele trabalha da segunda maneira. O contabilista, o contribuinte, ele loga na AGV e escolhe a empresa e entra no módulo ECF. Ele vai escolher qual empresa que ele vai atuar. A agência ele exibe então uma lista de equipamentos disponíveis para aquela empresa que ele solicitou. Ele vai escolher um equipamento. A agência virtual vai exibir uma lista de desenvolvedores de software. Ele vai escolher o desenvolvedor do aplicativo, o desenvolvedor e aplicativo que ele vai utilizar, entendeu? Para fazer essa alteração, quando ele mudou, então ele já vai saber qual novo aplicativo ele vai utilizar. Esse contabilista então escolhe esse desenvolvedor e o aplicativo, que para finalizar o processo, que só termina quando o desenvolvedor prepara a parte do software na frente de loja, esse novo software que ele vai utilizar, e envia via TED o arquivo da memória fiscal do ECF através do PAF. Então só termina, depois que ele selecionou esse pedido de alteração e selecionou o aplicativo e o desenvolvedor, ele só termina o processo após enviar via TED ECF o arquivo da memória fiscal que foi gerado pelo PAF ECF. Então, uma outra situação que pode ocorrer dentro do pedido de alteração é a seguinte, é o bloqueio para alteração de uso do PAF ECF. Isso ocorre em razão da seguinte forma, que antes de existir a agência virtual, o contribuinte tinha que entregar a declaração conjunta. E para aqueles que não entregaram, a agência ela gera uma situação para que ele possa informar esse novo sistema. Então, a única opção que vocês podem ver aqui é a opção de alteração, porque ele tem que informar para a base da agência virtual qual é o PAF que ele está utilizando. Então, nesses casos que tenha essa informação, essa seguinte informação, senhor contribuinte, há ECFs bloqueados em uma lista de equipamentos autorizados junto à Cefaz.
Para desbloqueá-los, clique no botão Pedido de alteração, indique, aí vai aparecer para indicar o desenvolvedor do aplicativo PAFC e o aplicativo PAFC que você utiliza, que o contribuinte está utilizando. E depois entre em contato com o seu credenciado interventor, que esse credenciado interventor irá transmitir o arquivo da memória fiscal para a agência virtual e assim regularizar toda a situação. E depois que envia a memória fiscal, todos os botões voltam a estar disponíveis, como o botão de alteração, botão de cessação, botão de intervenção. Então, só após a transmissão do arquivo da memória fiscal que vai liberar o restante dos botões. Então, vamos passar aqui. Então, tem uma situação, que é essa daqui, aguardando desenvolvedor. Essa situação ocorre, que é a situação que está aguardando o arquivo da memória fiscal do desenvolvedor, ela ocorre no seguinte fato: enquanto você selecionou lá o aplicativo e o desenvolvedor, mas não transmitiu o MF, ele fica com essa situação pendente, aguardando o desenvolvedor, que ele está aguardando o arquivo da memória fiscal que tem que ser transmitido pelo desenvolvedor. Caso você tenha transmitido, mas não alterou essa situação, você só vai comunicar para a supervisão de varejo, enviando o protocolo de comprovante de envio, informando que você já encaminhou o arquivo da memória fiscal, mas não alterou a situação para em uso ou aguardando desenvolvedor. Entendeu? E agora nós vamos partir para outra situação de função que você pode operar na agência virtual, que é o pedido de intervenção, que é esse símbolo aqui. Então, aqui nós temos um exemplo de uma agência virtual em que o CF está em uso e pode solicitar aqui o pedido de intervenção. Então, aqui nós vamos ver qual o fluxo do pedido de intervenção. Sempre lembrando aquela sistemática. O contabilista loga na agência virtual, escolhe a empresa e entra no modo SF, ele escolhe qual empresa que ele vai trabalhar. A agência virtual exibe uma lista de equipamentos e disponíveis para aquela empresa que ele selecionou. O contabilista ou empreendedor vai escolher o equipamento, que esse equipamento vai aparecer na agência virtual do credenciado interventor. Lembrando que o credenciado interventor ele atua dentro da agência virtual também. Então, quando o contabilista seleciona o equipamento de determinada empresa, ele vai aparecer para que o credenciado possa ser autorizado a intervir nesse equipamento. Então, quando ele loga na AGV e entra no molde SF, a agência virtual do interventor vai aparecer uma lista de equipamentos, lacres e etiquetas disponíveis para o credenciado intervir. Ele escolhe o equipamento, depois que ele escolheu e já terminou o serviço, ele vai lacrar. Logo após lacrar, ele vai gerar o arquivo da memória fiscal, que será transmitido via TED. Então, o interventor termina a sua lacração, termina todo o processo de intervenção, que ele já reparou o equipamento, enviando a memória fiscal e já pode entregar para o contribuinte o ECF consertado. Essa aqui é só uma tela de exemplificação, né, de quando o contabilista ele pode selecionar o credenciado interventor, que vai aparecer uma lista de interventores. Então, quando ele está lá selecionando o pedido de intervenção, ele, através dessa lista que ele seleciona o interventor que irá trabalhar no seu equipamento. Essa é uma situação que é, aqui agora no caso, aguardando o interventor. Essa situação, aguardando o arquivo da memória fiscal do interventor, ela ocorre quando o interventor terminou o serviço, mas não enviou ainda o arquivo da memória fiscal. Então, se o arquivo não foi enviado, então vai continuar na situação aguardando o interventor. Lembrando que pode ocorrer situações em que, mesmo que o interventor tenha transmitido o arquivo da memória fiscal, essa situação não foi alterada. Nestes casos, o interventor deverá entrar em contato com a supervisão de varejo, indicando o protocolo, o número do protocolo
do comprovante de transmissão para que nós possamos verificar o que ocorreu de errado que não alterou essa situação. Entendeu? Agora, o pedido de cessação nós vamos dar o pedido de cessação de ECF. Esse pedido de cessação, ele tem esse símbolo vermelho aqui, esse cruzamento que é o pedido de cessação. E aqui temos outro exemplo de uma agência virtual em que tem toda uma possibilidade de cessação de equipamento. Então aparece dessa forma aqui. Então essa é uma tela com possibilidade de pedido de cessação. E aqui nós temos um fluxo do pedido de cessação de ECF. Esse fluxo é similar aos anteriores. O contabilista ou contribuinte loga na AGV, escolhe a empresa e entra no módulo ECF. A agência virtual vai exibir uma lista de equipamentos disponíveis para essa empresa que ele selecionou. Ele vai escolher um equipamento que ele quer cessar o uso, e quando ele escolher esse equipamento que ele quer cessar o uso, ele já vai indicar também o interventor que ele quer que faça a cessação. Qual é o credenciado do interventor que vai fazer a cessação? Quando ele escolhe o equipamento e indica o credenciado do interventor, vai aparecer na agência virtual do credenciado interventor o equipamento que foi solicitado para intervenção. E vai aparecer e finaliza dessa forma o pedido dele. Sendo que para o contribuinte vai ficar essa tela na seguinte situação, que é aguardando a confirmação da cessação. Qual é essa situação que fica dessa forma? Pedido de cessação solicitado. Ele quer dizer que o pedido que ele fez de cessação ele foi solicitado. Ele precisa apenas, quando ele indicou lá o credenciado, aguardar que um auditor, um representante da Cefaz, irá lá atestar essa cessação. Após a confirmação dessa cessação, vista lá localmente, pelo esse responsável, ele vai já estar atestado que esse equipamento foi cessado o uso. Então, essa é a última função praticamente, que é a função de cessação de uso de ECF. Então, dessa forma a gente encerra, agradecendo a atenção de todos e lembrando que qualquer dúvida quanto ao uso e utilização da agência virtual pode ser solicitado maiores esclarecimentos através do e-mail svarejo@cefaz.es.gov.br ou através do e-mail ou através do telefone 27 3636 40 51, que maiores dúvidas ou dúvidas que não foram tratadas aqui nós possamos esclarecê-las também nesses canais de comunicação. Nós esperamos ter auxiliado aqueles que queriam conhecer um pouco mais da agência virtual. Encerramos aqui a nossa apresentação. Muito obrigado.